Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luciene, eu sou professora de língua portuguesa da turma de 8º ano e hoje nós abordaremos o conteúdo de interpretação de textos e regras gramaticais. Dentre essas regras, nós estaremos abordando regras de concordância verbal, concordância nominal, também estaremos abordando a estrutura de frases e regras de pontuação. Nessa tarde, a gente vai falar um pouco sobre o livro O Corpo, da autora Lígia Fagundes Telles. A Lígia, ela foi uma das mais importantes, escritora brasileira, conhecida por sua literatura de diversos gêneros, que ela atravessa gêneros desde o romance até o conto e ensaio de crônica. Ela é amplamente conhecida, pela profundidade psicológica de seus personagens e pela forma como aborda temas como solidão, mistério, a sexualidade, a memória e a complexidade das relações humanas. Um dos seus livros mais famosos é O Corpo, é um dos mais conhecidos, que é o que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje, ok? Eu escolhi uma frase do livro da autora, que fala: o corpo, afinal, não é só a parte visível, é também a memória que ele carrega. O corpo é nosso diário secreto, o corpo é o nosso segredo revelado. Então, o que é que a autora quis dizer, com essa frase? Ela traz uma reflexão sobre o corpo humano, sugerindo que ele não é apenas a parte visível, ou seja, o corpo físico, mas também um repositório de memória. A ideia é que o corpo é o nosso diário secreto, como destaca a autora na frase citada, ela implica que o nosso corpo guarda experiências, sentimentos e histórias que muitas das vezes não são verbalizadas, Então a gente vai fazer uma leve explicação aqui sobre a estrutura da frase, A gente já fez a interpretação do texto, de qual a mensagem, que a autora quis passar, e agora nós faremos uma análise mais gramatical desse texto, ok? Então, o corpo, na estrutura da frase, O corpo, afinal, não é só a parte visível, é também a memória que ele carrega. Então, o corpo, ele opera nessa frase como o quê? Como o sujeito dessa frase, Então, o corpo, ele vai ser o sujeito. E o verbo? O verbo é não é, ou seja, o é, que é do verbo ser, ele é o verbo desta frase. Na frase 2, antes de entrar para a frase 2, entra a parte visível, que ela é o complemento, Nós temos o sujeito como o corpo, o não é como o verbo e a parte visível e a memória que ele carrega como o complemento da frase, A frase ela tem uma estrutura composta, pois há duas orações coordenadas, separadas por vírgula, não é só a parte visível, é também a memória que ele carrega. E na frase 2, o corpo é o nosso diário secreto, nós temos o sujeito, que é o corpo, como já foi citado, e o verbo como é. E o nosso diário secreto é o complemento, ok? Aqui nessa frase citada, temos uma frase simples com sujeito, mais verbo, mais predicado nominal. O corpo é o nosso segredo revelado, conforme diz a autora na terceira frase do texto. Então, o sujeito continua sendo o corpo e o continua sendo o verbo, que é mais uma frase simples com estrutura idêntica à frase anterior. Então, a estrutura das frases, elas são variadas. Temos uma frase composta seguida de duas frases simples, o que contribui para o ritmo da leitura e para a clareza da exposição das ideias da autora. Continuando a nossa aula, pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre... Só um momento, perdão. Aqui. Sobre o ponto final, O ponto final, qual que é a utilidade dele, Ela é utilizado para encerrar uma oração ou uma frase. A vírgula, ela é usada para separar elementos dentro de uma oração ou entre orações, especialmente para destacar uma ideia ou para evitar ambiguidade.
Então, um exemplo aqui muito claro é: o corpo, afinal, não é só a parte visível, é também a memória que ele carrega. Vamos explicar aqui. A vírgula ela é usada para destacar, né, uma explicação e separar as orações independentes. Então, como que nós poderíamos, né, reescrever essa frase de uma maneira que a vírgula e o ponto final fosse utilizado de uma forma correta? Por exemplo, o corpo é nosso reflexo, ponto. Ele contém o segredo da memória, ponto, né? Então, nesse exemplo, a gente pode utilizar o uso correto do ponto e da vírgula. Vamos dar continuidade aqui, pessoal, só um minutinho. Vamos falar um pouquinho sobre ponto final, né? Sobre o uso do ponto final. O ponto final, ele é usado para encerrar cada uma das orações principais. O corpo, vírgula, afinal, não é só a parte visível, é também a memória que ele carrega, né? Colocamos ponto porque nós finalizamos essa ideia. Aí continuamos, né? O corpo é o nosso diário secreto. O ponto final, pessoal, ele marca o fim de uma ideia e dá o início a uma outra ideia, dando clareza na mensagem. E aqui, vamos trazer alguns exemplos, falando sobre concordância verbal e sobre concordância nominal, né? Então, qual que é o objetivo aqui, trazendo para o texto da autora Lígia Fagundes, né? Nós vamos revisar rapidamente as regras, né, de concordância verbal e concordância nominal. O que seria essa concordância verbal, né? A concordância verbal, ela acontece quando o verbo concorda com o sujeito, certinho? Vamos dar um exemplo, né, de acordo com o texto. Se alguém dissesse, o corpo carregam memórias, estaria tendo concordância, pessoal? Não, por quê? O corpo, ele está no singular e carregam está no plural. Então, não existe essa concordância aqui. Então, qual que seria a forma correta? Ou eu poderia reescrever os corpos carregam, né, que ficariam tendo a concordância entre o verbo e o sujeito, ou eu reescreveria da forma correta. Se tá o corpo, eu não posso colocar carregam, e sim carrega. O corpo carrega memórias. E a concordância nominal, pessoal, o que seria? Na concordância nominal, o adjetivo ele deve concordar com o gênero, em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, vamos trazer um exemplo aqui, o trecho, né? Eu vou mostrar um pouquinho, talvez não vai ficar muito claro por conta que eu estou gravando com câmera frontal, então a frase ela vai estar da forma contrária, certo, pessoal? Então, trazendo o exemplo da frase que foi citada da autora Lígia Fagundes, né? Então, seria como? No trecho, o corpo é o nosso diário secreto. O adjetivo, quem que seria o adjetivo? O adjetivo seria a palavra secreto. Ele concorda com o substantivo diário, que ambos estão no singular. Vamos lá para mais uma discussão rápida, né? Então, vamos mesmo focar um pouquinho mais aqui, que eu não sei se eu destrinchei, né, de uma maneira mais ampla, o significado, né, do texto, a interpretação, né, do texto. O que a autora, ela quis dizer com o corpo é o nosso diário secreto, né? Então, como dito anteriormente, né, ela quer trazer uma visão de que o nosso corpo físico, ele guarda memórias e lembrança, né? Só um minutinho, pessoal, que a gente vai trazer mais umas explicações
para estas frases, certo? E quando a autora fala, né, que o nosso corpo, repetindo, né, ele é o nosso diário secreto, né, ela quer dizer que nós trazemos memórias em nossa carne, em nosso gesto. E quando ela fala que o corpo é o nosso segredo revelado, sugere que, embora o corpo carregue esses segredos, há algo de revelador e expositivo nele, talvez em nossos gestos, expressões ou até nas marcas que ele deixa ao longo do tempo. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.